Gênesis 2, versículo 7, e Atos, capítulo 14, versículo 15. Ajuda quem está pertinho de você. Se você abriu, diga amor. Presta bem atenção. Eu quero que você entenda que essa mensagem é uma mensagem para ajudar você que talvez está vivendo alguma coisa difícil na sua vida, e você não expõe isso, você não abre o seu coração, porque é muito fácil uma pessoa fingir que é alguma coisa que não é. E não é que eu estou dizendo que essa pessoa não é de Deus, mas o que acontece é que, e é algo que a gente fala muito aqui na Igreja do Amor, quem é da Igreja do Amor sabe disso, tem uma palavrinha que é chave aqui: transparência. Quando a gente fala de discipulado, nós somos uma igreja aberta, nós somos uma igreja que entendeu que quanto mais a gente abre o coração, melhor para nós, porque às vezes a gente está escondendo algo que pode explodir lá na frente. Depois que eu coloquei no Instagram que eu estaria pregando essa mensagem, e o tema era super homens, mas o super cortado, eu comecei a receber um monte de mensagem de gente dizendo assim: pastor, parabéns, porque o senhor vai pregar isso. Sabe por quê, pastor? Eu já vivi isso que o senhor falou desse pastor que infelizmente tirou sua vida, se suicidou. Era um pastor, gente, de uma igreja relevante nos Estados Unidos. Os vídeos dele eram assistidos por milhares de pessoas. Se você for ver as visualizações, tem 36 mil, 37 mil. Uma esposa nova, linda, filhos lindos, e ele se matou. Essa mensagem que eu vou pregar hoje foi uma mensagem que eu preguei há pouco tempo num congresso só para pastores e líderes. Foi engraçado porque geralmente quando eu vou para alguns congressos que as pessoas me convidam, eu costumo falar da minha experiência, do que a gente está vivendo aqui, e é justamente isso que muitos querem ouvir. Mas nesse dia Deus disse assim: você não vai pregar essa mensagem não, você vai pregar outra. Você não vai falar da sua experiência, você não vai falar do que eu estou fazendo lá em Paulista, não, você vai falar, e o tema da mensagem original é: sou pastor, sou humano. Mas como eu queria trazer para todo mundo, porque isso não é algo que só acontece com pastor não, gente. Quando acontece com pastor, aí ganha uma proporção maior. Mas, sabe, a depressão, a ansiedade são as setas que podem atingir qualquer coração, qualquer um de nós, e a gente tem que ter muito cuidado. E é nessa hora que a gente tem que entender que nós não somos super, nós só somos humanos. Presta atenção. Gênesis 2:7 diz: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. Fala comigo assim: pó da terra, ser humano.
grava bem essas palavrinhas. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Atos 14:15 diz: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos. Diga assim: seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Espírito Santo, fala com a gente, fala. Eu creio que o Senhor trouxe as pessoas certas. Creio que as pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube são as pessoas certas. Aquelas que assistirão depois dessa mensagem são as pessoas certas, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, e o Senhor sabe, talvez exista alguém aqui que tem carregado um peso. Talvez exista alguém que está aqui a ponto também, Deus, de querer tirar a sua própria vida. A depressão, a ansiedade, os problemas e tantas outras coisas têm dominado a alma dessa pessoa, Pai. Mas eu peço nessa noite, traga alívio, coloca o peso da Tua glória, faça essa pessoa, em nome de Jesus, Pai amado, vencer essa batalha, essa guerra, porque eu creio que essa vida vai sair desse lugar aliviada. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar, nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Quando a gente trata de pastores, tem muitas pessoas que pensam que nós somos super-heróis, que somos ETs, extraterrestres, que na verdade a gente não vive no mundo. Quando eu falo no mundo, eu digo que a gente não é humano. Certa vez eu fui no shopping e você vai perceber uma coisa. Quem já se encontrou comigo no shopping, ou um dia vai se encontrar, você vai ver que eu uso muita bermuda, gente. E não é pecado. Aleluia. Mas uma vez eu estava no shopping, aí eu passeando, de repente uma pessoa olhou para mim e fez uma cara de espanto, fez assim: Pastor Arthur. Eu percebi, né? Aí eu fiz: sou eu, e eu uso bermuda. Por quê? Tem gente que pensa que a gente não vai num cinema, que a gente não vai numa praia, que não joga um futebol, que, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu só sei que o senhor tem alguma coisa com a pastora Thalita, porque o senhor tem filho. Papai aqui, gente, que é isso? Não, é porque tem gente que pensa que é tudo obra do Espírito Santo. Só foi uma vez, gente. O Espírito Santo foi uma vez, foi com Jesus. Tem gente que pensa que casa de pastor é como a Disney, né? Tudo arrumado, tudo muito perfeito, tudo com muita excelência. Pensa que na casa do pastor é uma adoração intermitente, 24 horas, todo mundo de joelho orando. São turnos que são trocados. Uma hora eu estou lá, daqui a pouco chega a Thalita, daqui a pouco Sara, Laura, aí do outro bebê já nasce soltando uma rajada, línguas estranhas. Mas a gente é humano como você. Eu gosto muito do que Paulo fala lá em Atos 14:15. Se você não entendeu muito bem porque ele estava falando isso, é porque ele chegou numa cidade chamada Listra, e um paralítico, um cara aleijado, foi curado. E quando o pessoal viu, Paulo e Barnabé estavam lá,
eles já começaram a pensar que, meu Deus, eles eram deuses, já começaram a juntar com os deuses que eles adoravam, Júpiter e tal, e aí foram lá para adorar Paulo e Barnabé. Aí Paulo diz: ei, parou, ei, nós somos seres humanos como vocês. Cutuca a pessoa linda que está perto de vocês e diz assim: ei, eu sou ser humano, e você também. Se você não acredita, só é dar um beliscão nele, para ver o que ele vai fazer. Dá não. Ó, tem esposo que já está junto lá, né? Querendo. Não, nessas horas tem esposo ou esposa que diz assim: é agora, pastor. O senhor pediu, e aí eu posso. Teve uma vez que um pastor, hoje ele já está com Deus, mas foi engraçado, a gente estava numa churrascaria, e ele comeu alguma coisa que fez ele ficar entalado, e nessa hora, né, ele estava olhando para frente, querendo dizer que estava entalado, e todo mundo lá comendo, porque crente comendo, né? E quando é mulher, conversando, ninguém viu. Daqui a pouco, meu pai estava perto, viu, disse: ele está entalado. E quem estava do lado era a esposa. Aí pai disse assim: bate. Aí ela fez assim, ó: pai, bate forte. Ela quase matava o bichinho. Tem esposa que faz isso. O que eu quero mostrar para mim e para você hoje? Ei, nós não somos super-homens, não somos, e quando eu digo somos, todos nós, super-heróis. Às vezes, em relação a pastores, eu até percebo que algumas vezes os culpados são os pastores, que às vezes não são transparentes, não são abertos e não mostram a sua humanidade. Filhos, eu sou imperfeito como você é. Domingo agora mesmo eu entrei aqui, não sei se meu filhão está por aí, mas é claro, não vou dizer o nome dele, mas eu vi que parte do portão estava fechado, e na hora, né, eu disse assim: filho, abre o portão todo, por favor, para a gente poder, as pessoas passarem e os carros também passarem tranquilamente, porque era muita gente chegando. E aí ele fez: ah, paizão, mas é porque isso, aquilo, outro, e pá. Olhei para ele e falei: filhão, só obedece. Mas não falei desse jeito não, falei bem duro. Depois eu fiz assim: não devia ter falado com ele desse jeito. Mas sabe o que aconteceu? Eu saí, quando eu estava indo embora, quem estava lá? Ele. Na verdade, logo quando eu cheguei, eu fui falar logo com o Rudimar, que é o líder. Eu disse: filho, olha, eu fiz uma besteira agora lá, que eu fui um pouco duro com meu filhão. Já fala para ele lá, para ele acalmar o coraçãozinho dele, que eu já estou pedindo perdão. E aí quando eu saí, tarde da noite, gente, quem estava lá? Firme, meu filhão. Eu olhei para ele, eu disse: filho, me perdoa. Ele: que é isso, pastor? Não, tudo tranquilo. Eu disse: não, me perdoa. Sabe por quê, filho? Eu não vou justificar meu erro, não. Eu fui duro com você, mas tu me perdoa. Aí ele: que é isso, paizão? Claro. Como é que não vai perdoar o pastor, né, gente? Sabe o que acontece? A gente tem que entender que a gente não tem que ficar usando capas. A gente tem que tirar, porque senão a gente vai mostrar para as pessoas o que a gente não é. Tem momentos em que a gente, como ser humano, vai gritar. Tem momentos que você perde paciência. Tem. Mas isso é só para você entender. Ei,
quem você é. Senão você vai carregar um peso sobre você que você mesmo não vai conseguir carregar. Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você, porque essa mensagem primeiro foi para mim. Porque quando eu fui pregar lá para os pastores, para os líderes, eu primeiro preguei para mim. São algumas capas que a gente precisa tirar. Algumas se aplicam a líderes, a pastores, mas a verdade é que tudo tem a ver com todo mundo. Primeira capa, é a capa da autossuficiência. Não tente fazer tudo sozinho. Você já parou para pensar que às vezes a gente não precisa ser pastor para fazer isso não, gente. Mas por exemplo, dentro de casa mesmo, o esposo e a mulher estão lá para se ajudar. Às vezes só um faz. Mas às vezes só um faz porque não deixa o outro fazer. Tem mulher que é perfeccionista. Estou me entendendo? Tem mulher que se pedir para o esposo lavar os pratos, depois que o bichinho lava os pratos, ela lava de novo. E o pior é que nem mostra para ele. Porque ele diz assim, não vou dar o braço a torcer não, pelo menos ele está lavando. Ou seja, faz tudo só. Tem filho, o filho cresceu, a filha cresceu, e não é porque é pequenininho que não tem que fazer as coisas não. Você tem que aproveitar, porque quando tu era pequeno, teu pai mandava tu fazer, agora é a tua vez. Lá em casa é o seguinte, a gente tem um princípio. O princípio se chama ADO. Quem é que conhece o princípio do ADO? Ninguém? Esse princípio é o seguinte: ADO a ADO, cada um no seu quadrado. Isso não está na Bíblia não, gente. Que princípio é esse, pastor? Você tem que entender que cada um pode fazer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu como pastor, gente, se eu desde o início inventasse de fazer tudo, aí eu estava morto. Eu não ia me matar não. Não podia ser um ataque cardíaco ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu aprendi na Bíblia. Moisés, ouvindo o conselho de Jetro, colocou líderes. A própria palavra do Senhor fala lá no livro de Atos que tem um momento em que as viúvas dos judeus que não estavam em Israel, eram de fora de Israel e foram para Jerusalém. A Bíblia mostra que essas viúvas estavam sendo deixadas de lado. E aí eles foram reclamar. E o que foi que eles fizeram? Pegaram novos líderes para ajudar. Jesus, imagina se Jesus inventasse fazer tudo só. Fazia não, gente. Por isso que Jesus pegou os 12 discípulos. Quando foi, por exemplo, para pegar o jumentinho, Jesus foi pegar jumentinho para entrar em Jerusalém? Nada. Mandou os discípulos. Quando foi na ceia, para preparar a ceia, Jesus foi lá preparar a ceia? Foi nada. Jesus mandou os discípulos. Quando Jesus fez aquela multiplicação maravilhosa de pães, foi Jesus que fez? Não, mandou os discípulos, vocês é que vão dar de comer, vão lá. Quando Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho, foi Jesus que botou água naquelas talhas? Não, nos vasos enormes? Não, foram os servos lá que colocaram. Por quê? Porque Jesus quis mostrar que a gente não faz nada sozinho, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Você que é líder de célula, ei,
Tem líder de célula que é uma figuraça, quer fazer tudo, né? Recebe o povo, faz oração inicial, depois faz quebra-gelo, faz tudo, dá lição. O pior é que não deixa ninguém falar. Não, só um momentinho, só um momentinho. Daqui a pouco esse momentinho se torna um momentão, e aí a pessoa não fala mais nada. É possível esse líder sentar na cadeira de oração do amor e orar por ele mesmo. Sabe por quê? Ei, isso cansa. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso cansa. Mas sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem centralizar as coisas em si mesmas. Só eu que sei fazer isso. Gente, fala a verdade. Imagina se eu chegasse aqui na Igreja do Amor e dissesse assim: só eu que prego, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo, só eu que... E quando Jesus me levar, a Igreja do Amor acaba? Essa igreja é do pastor Arthur? Não, essa igreja tem um pastor. É por isso que eu tenho líderes top, que são muito usados, que pregam com ousadia, e Deus nunca deixa de fazer o que Ele está fazendo, porque eu não estou aqui, porque quem faz sempre é Ele. Então, a mesma coisa na sua vida. O que é que você está carregando? Qual é a forma que você está centralizando aí as coisas? Porque é um peso, gente. Às vezes é nas suas tarefas mesmo. Você faz tanta coisa que daqui a pouco, meu irmão, você cai numa estafa. Você está se matando sem saber. Ah, pastor, porque eu tenho que trabalhar não sei quantas horas, eu tenho que trabalhar em não sei quantos trabalhos, porque senão não vai dar. Não vai dar mesmo não, porque vai ter uma hora em que você não vai aguentar, eu estou te dizendo. Sabe que capa é essa? Autossuficiência. Eu fico com pena de alguns pastores, sabe por quê? Porque alguns pastores dizem assim: pastor, é porque se eu passar a responsabilidade para algumas pessoas, pode ser que elas tomem o meu lugar. Irmão, se alguém quiser tomar o teu lugar, vai ter que conversar com quem te colocou lá. Mas você está pensando que eu, nesses 15 anos, me preocupei? Que nada. Relax, tranquilaço. Por quê? Porque quem comanda está indo à frente. Eu nunca vi um rebelde se dar bem, gente. Nunca, eu só pego a palavra e aprendo pela palavra e ponto final. Nunca vi um rebelde se dar bem. Quando você vê Coré, Datã, Abirão, quando você vê Arão, Miriam e tantos outros, nenhum se deu bem. Mas entenda uma coisa: você não é onipresente. Você não consegue fazer todas as coisas. Divide as tarefas dentro da sua casa, divide a tarefa no seu trabalho. Pastor, porque eu sou o dono. Divide as tarefas. Porque tem gente que não tira férias, depois eu vou falar sobre isso, mas por quê? Porque absorve tudo. Começa a orar a Deus, para Deus colocar pessoas chave na sua vida. Você sabe, uma vez eu estava lendo a história de Salomão e vendo que Deus deu para ele os melhores, para que ele pudesse construir o templo, para que ele pudesse governar com excelência, reinar com excelência. E aí eu li aquilo e eu disse assim para Deus: Deus, eu quero os melhores.
Porque, Pai, é o Teu reino. Pai, são vidas que vão ser alcançadas e que têm que ser bem cuidadas. Então, Pai, eu quero te pedir uma coisa: me dá os melhores em cada área. Me dá os melhores na mídia, no som, na recepção. E aí eu comecei a falar de cada ministério, vou e pá. E eu vou te dizer uma coisa: esse é um orgulho santo que eu tenho, mas Deus me deu os melhores, e isso inclui você aqui nesse lugar. Pode celebrar mesmo, porque eu estou falando de você, os melhores líderes. Mas entenda uma coisa: você não é autossuficiente, você não é onipresente, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não tem clone, meu filho. Essa é uma capa que a gente tem que tirar. Segunda capa é a capa da prioridade. Escuta isso: priorize o que é prioridade. Aí talvez você diga assim: já faço isso, pastor. Eu priorizo a igreja. Está errado. Está errado. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa hoje que disse assim: pastor, parabéns que você vai pregar isso, porque eu já vivi algo muito parecido. Uma certa vez eu quis tirar minha vida, e ela disse assim: eu era pastora, meu esposo. Sabe o que é que aconteceu, pastor? Sabe por que eu pensei em fazer isso? Porque o meu esposo começou a priorizar a igreja e deixou a família de lado. E ela continuou dizendo assim: hoje nós estamos separados. Nossos filhos estão sofrendo por isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para todo mundo, não é para pastor somente, não é para líder somente. A igreja não é a nossa prioridade. É porque eu tenho que fazer a obra, pastor. Antes de fazer a obra de Deus, fica com Deus da obra. Porque o Deus da obra vai olhar para você e vai dizer assim: sua prioridade é a sua casa, é a sua família. Algumas vezes eu deixei de vir pregar. Sabe por quê? Porque minhas filhas iriam apresentar o balé do colégio, e caiu numa quarta. E o pastor Arthur estava onde? Eu estava no balé. Eu estava gritando: vai, Sarinha, vai sair, minha filha. Gritando: Laurinha, já disse que te amo hoje. Você sabe por quê? Não é porque eu não amo vocês. Eu faço isso justamente porque eu amo vocês. Porque a Bíblia diz que se eu não cuidar bem da minha casa, eu não tenho como cuidar bem de vocês. E quando eu cuido bem da minha casa, pode ter certeza de que o amor que eu tenho por vocês vai ser muito maior. Mas tem gente que é impressionante. Prioriza a igreja, prioriza até célula, prioriza tudo. Mas sua casa está jogada de lado. Ei! Você sabia que sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos são o patrimônio que Deus deu para você aqui na terra? Você olha para o seu pai, você olha para sua mãe, você se vê neles. Você olha para os seus filhos, você se vê neles. São eles que vão dar continuidade daquilo que você começou. Então você tem que cuidar bem, você tem que zelar bem, você tem que estar junto deles, você tem que brincar com eles, você tem que dar mordidinha. Você sabe por quê? Porque passa rápido. Passa rápido. Eu fico assustado, porque de vez em quando, hoje mesmo, Laurinha estava lá, né?
fazendo um desenho e tal, isso, aquilo, outro. E veio falar comigo: papai, estou desenhando aqui. Eu disse: é, minha filha? É, eu estou desenhando aqui meu amiguinho Arthur Lima. Eu só gostei porque era Arthur. Mas já subiu um negócio assim. Eu disse: é, minha filha, quer desenhar papai? Não. Gente, passa muito rápido o tempo. E nossos filhos precisam ter nossas impressões digitais marcadas na sua memória. Agora, claro, você talvez está dizendo assim: pastor, então Deus não é prioridade. Claro que Deus é prioridade. Mas tem gente que confunde Deus com igreja. Tem pastor que confunde. Graças a Deus, porque meus pais, eles não confundiram. Assim, eu lembro, eu tenho memórias fortes de a gente saindo, indo para shopping, de comendo fora, de estar junto em parque, de tudo. Sabe por quê? Porque meus pais sempre prezaram e priorizaram a família. Quando você prioriza a sua família, você está priorizando Deus. Agora, é claro, quando a gente fala de Deus, a gente fala de você ter intimidade, não é religiosidade, não. Agora mudou muito, né? Mas antigamente, se a pessoa fosse para a igreja no culto da manhã e não fosse à noite, ela ficava com a consciência pesada. Ou se ela fosse numa praia de manhã e só fosse para a igreja aqui no culto das 6, a pessoa já pequei. Se ela assistisse televisão no domingo, aí o pecado era maior ainda. E quando a gente vê Deus dizendo assim: buscai pois o primeiro lugar, o reino de Deus, a Bíblia está falando de intimidade. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o que se vê, é o que não se vê. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de nós, está aqui, ó. E aí sim, por exemplo, infelizmente eu vou falar de pastores. Às vezes tem pastores que só oram e leem a Bíblia para pregar. Eu aprendi uma coisa: eu leio a Bíblia para mim, não é para você, é para mim, é para Deus falar comigo. Se Ele quiser trazer alguma revelação, alguma coisa assim, Ele traz. Mas eu estou lendo lá tranquilo, sem querer buscar nada, tranquilo, e de repente, pum, vem. As coisas que eu falo aqui, não é nada decorado não, gente, é umas coisas que vem na hora, pum. Eu sempre entendi que eu não posso ficar preso ao script, eu tenho que ficar preso ao Espírito. E aí sim, aí você bota Deus como prioridade, é algo normal, não é aquela coisa forçada, não é aquela coisa de, se eu não ler tanto da Bíblia, não. Então entenda uma coisa, dê prioridade ao que é prioridade, é Deus, é a sua família. É triste ver na Bíblia que muitos líderes, personagens bíblicos, foram muito usados, mas a família deles, só a graça. Vê Adão, veja Eli, Davi, veja a situação que Jacó viveu entre os filhos dele. E sabe, não é para isso acontecer na nossa vida não. Algumas pessoas chegavam para o meu pai e diziam assim: cuidado, viu, você é filho de pastor, tu sabe como é que é. Meu pai sempre disse para a igreja toda: olha, eles não são santinhos, eles vão ter que ter a experiência deles, mas eu vou ensinar todos eles no caminho certo. E graças a Deus não tem um irmão e irmã minha que está desviado, está todo mundo servindo a Deus, e uma bênção nas mãos do Senhor. Então a mesma coisa é você. Qual é a prioridade que você tem dado? É a Deus?
Ou é as coisas, ou você é uma Marta. Você sabe porque tem muita gente caindo na depressão? Você sabe porque tem muita gente vivendo na ansiedade? Porque é uma Marta, corre de um lado para o outro, corre. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter um pouco de Marta, tem que ter um pouco de Marta, porque senão também fica só no bem bom. E aí, vai fazer o que hoje? Só vou orar e jejuar, né? Vai trabalhar? Não, eu vivo de oração. Aí crê que vai cair o dinheiro lá para pagar a conta da luz. Vai não. Terceira capa que a gente precisa tirar é a capa da negligência corporal. Gente, essa é forte, porque essa é uma capa que ó, já tem gente sorrindo, olhando de um lado, olhando do outro, olhando para a barriga. Você sabe por que a gente se preocupa muito com o espírito e a alma, mas deixa de lado o corpo? E eu vou te dizer uma coisa, viu? Essa carcaça aqui, gente, tem que ser bem cuidada. Eu não estou dizendo que mesmo cuidando não pode acontecer alguma coisa. Pode, porque quando chega a hora, chegou a hora, não tem para onde ir. Mas o que a gente puder fazer para a gente viver muito tempo aqui na terra, a gente faz. Sabe por quê? Deixa eu dizer, uma vez um pastor, amigo meu, foi estudar nos Estados Unidos, e nessa faculdade de teologia tinha uma cadeira que era sobre cuidados com a saúde, alimentação, exercício físico. Aí ele chegou e questionou o professor: professor, com licença, eu vim aqui estudar a Bíblia. Aí o professor fez: o que é que você quer dizer? Não, é porque para que essa cadeira aqui? Aí ele disse: sabe o que é? Porque nós cremos que cada líder, cada pastor, pastora que vem para cá, vão ser usados poderosamente por Deus, e se eles não se cuidarem, vão morrer logo. E aquilo que Deus queria fazer, Deus não vai poder fazer, porque é o seguinte: a gente tem que fazer a nossa parte. Pastor Luciano Subirá, um grande homem de Deus, e que todo mundo conhece aqui, que é amigão aqui da nossa igreja. Uma vez Deus falou com ele através de um pastor que na verdade morreu e teve uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, Deus olhou para ele, para esse pastor, e disse assim: ei, eu vou te dar uma chance, eu estou querendo te usar de uma forma tão grande, mas eu vou te dizer uma coisa, eu só não estou te usando mais por causa de você mesmo. Olha teu prato, olha o que você come, olha a tua vida como é que é sedentária. E Deus começou a... Daqui a pouco esse cara volta, e ele se reeducou, começou a se cuidar, começou a se exercitar, e tem um ministério bombástico, e deu esse testemunho para o pastor Luciano Subirá. Nessa época, o pastor Luciano Subirá era fofinho, que ele pode estar vendo aí, né? Fofinho, viu, Luciano? Fofinho. E aí o pastor Luciano Subirá começou a se cuidar, aí acabou que hoje ele não é mais pastor Luciano Subirá, hoje ele é pastor Luciano Sumirá, porque o bichinho está sumindo, mas se cuidou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que, por exemplo, você tem que se alimentar melhor. Estou dizendo que você não pode comer aquela picanha com aquela gordurinha bem, mas de vez em quando. Não estou dizendo que você não pode comer aquele chocolate diamante negro, aquelas, mas a gente tem que entender que a gente tem o tempo de fazer tudo, gente, não é na doida não. Tem gente que acorda de noite dizendo: Deus me chamou. Sabia, filho? Deus me chamou, estou ouvindo a voz dele. Aí chega na geladeira e vai ouvir a voz de Deus.
Cuidado que Deus te chama mesmo. Às vezes, por exemplo, quando falam assim, que a pessoa é pastor, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu sei que vocês não vão ter essa imagem, porque vocês já têm um exemplo aqui, né? Obrigado. Mas é engraçado, porque quando me apresentam e dizem, esse aqui é o pastor Arthur, tal, isso aqui é outra igreja do amor, a pessoa fala assim, pastor? Você é pastor? Eu sou, prazer. Então, eu pensei que você era velho, que você tinha cabelo branco, né? Pensei que tinha uma barriguinha. A gente tem que se cuidar. Você sabe por quê? Se você perceber, quando a gente não cuida da saúde física, a alma, a saúde mental, ela é prejudicada. Você não tem disposição, você está sempre cansado. Aí quando vai fazer exame, as taxas, aí talvez você diga assim, poxa pastor, se eu tiro esse dia só para pregar até, disso, você sabe por quê? Porque eu quero que você veja, não só esse templo, eu quero que você veja o complexo do amor, todo pronto, eu quero que você veja as multidões sendo alcançadas, eu quero que você veja essa cidade recebendo pessoas do mundo todo, nas conferências internacionais que nós vamos fazer, sabe por quê? Porque você vai fazer parte disso. Mas tem que se cuidar. Aí tem gente assim, tá bom pastor, eu vou me cuidar, vou comer melhor. Aí passa uma semana. Gente, tem que ser até Jesus voltar. No dia em que a nutricionista olhou para mim e disse assim, se você continuar assim, você vai ter ataque do coração, você vai ter diabetes. E eu repreendendo tudo, está amarrado. Não, solta Deus, solta, libera. Para mim não, libera para o inferno. Quando essa mulher falou isso, eu decidi, pois a partir de agora eu mudo minha alimentação. E mudei, até hoje perdi 13 quilos, nunca mais encontrei, nem vou encontrar, porque já foi jogado no mar do esquecimento. Outra coisa também em relação ao corpo, é o descanso. Cutuca a pessoa linda que está perto de vocês, assim, tem que descansar. Tem que parar, gente. O diabo não para. Tem muitos pastores que dizem assim, o diabo não para, pastor, então eu tenho que continuar trabalhando. O diabo não para porque já está morto mesmo no inferno, gente, pelo amor de Deus. Escuta, a gente tem muita gente para alcançar para Jesus. Se a gente não parar, a gente para. A gente tem que entender isso. Se até Deus descansou, quem sou eu para não descansar? Você tem que parar. Você tem que ter um dia de folga. Você tem que ter um dia para dormir até mais tarde. Não é pecado não. Não, porque tem gente que fica com a consciência pesada, né? Meu Deus, será que eu estou feito, quando a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Tem nada, não. Tem um dia que você pode preguiçar, meu filho, descansar, é o seu dia, é o dia para você estar com sua família. Eu faço isso, dia da família. Ei, é o dia para você sair com sua gatinha, com seu gatinho, para namorar um pouco. Ainda tem cara que nem namora, sempre cansado. Não é nem a mulher, porque geralmente é a mulher, mas é o cara que está cansado. Esse é extraterrestre. Filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou parar por aqui. Entenda que nós não somos super, nós somos humanos. Se você, por exemplo, está aqui, você está debaixo de estresse, talvez você está com síndrome do pânico. Hoje eu conversei com uma pessoa que abriu o coração.
estava com síndrome do pânico, eu estava com isso, estava com aquilo outro, vivi essa situação por um bom tempo, tal. Ei, escuta, você está numa igreja que está todo mundo pronto para te ajudar. Você está numa igreja que tem discipulado, você está numa igreja que você tem um líder que está pronto para te ouvir. Sabe o que Deus falou comigo? Que muitas pessoas iriam chegar pesadas aqui, sobrecarregadas, mas que Deus iria trazer alívio. Você sabe por quê? Você tem que entender que você tem um Deus que te ama tanto, que está pronto para carregar no colo e dizer: filho, filha, estou aqui para cuidar de você. Eu quero que você saia hoje entendendo que você vai ter talvez que começar a colocar algumas pessoas para fazer coisas que você está fazendo dentro da sua casa. Eu quero que você saia daqui entendendo que a partir de hoje, ei, você vai ter que colocar o que é prioridade como prioridade: Deus, sua família. E o fato de você às vezes abrir mão de alguma coisa, entenda, é muito bom estar na igreja, é muito bom estar aqui, mas às vezes você precisa de um tempo para a sua casa, num dia de culto. Vai e sai com a tua casa. Já chegaram pessoas para mim: paizão, deixa eu falar uma coisa, olha, eu preciso de um tempo com minha família, com os meus filhos, tal. Vá agora. Eu quero que você entenda que você tem um corpo, e que esse corpo tem que ser cuidado. Você tem que alimentar bem, e quando parar, você vai ter que parar. Por quê? Ei, olha para mim. Deus projetou para você um futuro brilhante. Às vezes eu digo assim: Deus, eu quero chegar até uns 80, 85, fortinho, se brincar, pulando assim, ainda assim, ó, para o povo me segurar. Tu com aquela barba branca, hein, filho? Você sabe por quê? Eu quero continuar amando vidas. Eu quero que você esteja aqui. Mas entenda, é a sua parte. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque hoje você vai voar como uma águia. Você sabe por quê? Porque você vai se jogar nos braços do seu Pai que te ama tanto. Levanta suas mãos, seja livre.